muito obrigado do fundo do coração. Sabe que sempre é uma honra muito grande estar aqui com vocês e poder trazer-lhes a palavra de Deus. É sempre uma honra, mas ser convidado para falar aos seus corações, espero também ao seu coração, Dom Ximenes, na data do seu aniversário, puxa vida, é uma honra muito, muito maior. Dom Ximenes estava ali meio vermelhinho quando a sua amada esposa estava falando, e depois quem ficou fui eu, viu? Isso aí, Carmen. Olha, vamos começar então a nossa reflexão com esse sentimento de alegria nos nossos corações por mais um ano de vida que Deus concede ao nosso querido Bispo Ximenes, e que Ele conceda muitos e muitos à frente dessa linda catedral, dessa linda diocese. E olha, o meu tema para hoje é: porque Ele será a nossa alegria. Você pode repetir comigo? Porque Ele será a nossa alegria. Mais uma vez, com mais força ainda: porque Ele será a nossa alegria. Isaías 66, de 10 a 14. Meus queridos, deixa eu começar fazendo uma breve reconstrução do contexto histórico que nós encontramos no livro de Isaías, para que nós então possamos pensar no que nós podemos encontrar no capítulo 66, que é a base da nossa reflexão nesse momento. Quero começar lembrando que o livro de Isaías, ele é dividido em 3 partes, em 3 períodos. A primeira parte nós chamamos de primeiro Isaías. Nós encontramos entre os capítulos 1 e 39, e aqui nós temos a ação do profeta Isaías, que aparece não somente como grande profeta do Senhor, um dos, se não o maior do Antigo Testamento, mas também o Isaías que é conselheiro da casa de Davi, da descendência de Davi. A atuação de Isaías, ela começa numa época muito próspera em Israel, no reinado de Uzias, e ela se estendeu por 40 anos da história desse povo, depois no reinado de Acais e de Ezequias, e finalmente, segundo a tradição e a história do povo de Israel, Isaías foi martirizado pelo tirano rei Manassés. A segunda parte, também conhecida como Deutero-Isaías, ou então Segundo Isaías, nós encontramos entre os capítulos 40 e 55, e para muitos especialistas, para muitos eruditos em Antigo Testamento, nós aqui estamos situados no período do exílio de Israel na Babilônia. Nós encontramos nos capítulos 40 a 55 uma profecia de rara beleza e também de extremo conforto. A terceira parte, que nós chamamos de Trito Isaías, também chamamos de Terceiro Isaías, ela nós encontramos entre os capítulos 56 e 66, e nos mostra uma profecia maravilhosa que retoma todos os temas da esperança messiânica de Israel, uma profecia que foi dirigida aos exilados que estavam voltando da Babilônia para Judá. Fica fácil entender, imaginar, que se nós estamos no capítulo 66, nós não apenas estamos no último capítulo do livro de Isaías, mas nós estamos, acima de tudo, nessa terceira parte, ou nesse trito Isaías. Aqui nós encontramos o profeta se esforçando por recuperar o sentido de tudo aquilo que o povo havia passado, primeiro presenciando a destruição do reino do norte, que caiu perante o poder da Assíria,
e depois presenciando a queda do reino do sul, a destruição de Jerusalém, do grande templo e a deportação das filhas e filhos de Israel para um exílio de 70 anos na Babilônia. Trito Isaías é uma tradição que se dirige a esse povo que agora está voltando. Mas não era só uma questão de voltar. Era uma questão, acima de tudo, de entender o que é que os havia levado para o exílio. Eles precisavam entender como eles abandonaram, como eles negligenciaram os mandamentos do Senhor, como eles não fizeram caso da aliança que Deus fez com eles, mas também que eles fizeram com Deus. Para mim, isso aqui já nos serve como um primeiro impulso, já nos serve como um primeiro material de reflexão, porque também nós temos uma aliança com Deus. E como nós tratamos essa aliança que Deus tem conosco, mas que também nós temos com Deus, isso aí determina se nós somos felizes mesmo ou não. Se nós somos felizes de verdade ou se nós apenas parecemos felizes. Termina sendo um fato de fácil constatação o quanto hoje em dia as pessoas têm uma profunda noção da parte de Deus na aliança. Geralmente a espiritualidade popular coloca pouca ênfase na sua parte, na parte do povo, na parte das pessoas. De forma prática, isso categoricamente significa que as pessoas elas sabem tudo que elas esperam de Deus. Elas sabem tudo que elas podem de Deus esperar. Elas esperam proteção, elas esperam prosperidade, esperam garantia de saúde e também de paz de espírito e tantas outras coisas. Mas, geralmente as pessoas demonstram pouca consciência, cuidado, familiaridade com o que Deus delas espera, o que Deus de nós espera, o que Deus de mim e de você espera, que é uma vida de fé, de obediência e assim por diante. Pronto. Esse agora é o trabalho do profeta Isaías e da tradição que envolve a sua profecia nessa terceira parte ou nesse trito Isaías. Ele precisa criar uma consciência verdadeira. Como é que nós chegamos até aqui? Como é que o reino do norte foi destruído? Como é que a nossa nação foi dividida? Como é que Judá foi conquistada, Jerusalém destruída, e nós há 70 anos que experimentamos o cativeiro na Babilônia? O que é que nos trouxe até aqui? O que foi que nós fizemos ou deixamos de fazer para que tudo isso tivesse nos acontecido? É assim que nós chegamos no capítulo 66, quando nós encontramos uma poderosa palavra profética do coração de Deus ao coração dos exilados repatriados, mas também do coração de Deus aos nossos corações hoje. Nossos corações hoje que não deixam de ser também corações exilados, por causa das pressões do tempo e da época na qual nós vivemos. Nós sabemos como devemos viver, nós sabemos o que precisamos fazer, nós temos plena consciência do que Deus de nós espera, mas muitas vezes a rotina, o dia a dia, a época, o tempo no qual vivemos, as dificuldades que nós encontramos no dia a dia,
como que nos sequestram, nos exilam da vida que nós gostaríamos de viver. Mas é para gente que se sente assim que Isaías tem uma poderosa palavra, uma poderosa profecia que diz mais ou menos isso. Filhinhos, vocês podem agora se alegrar. Vocês precisam agora se alegrar. Se alegrem com o que Deus está fazendo. Vocês que tanto choraram, podem agora se alegrar. A partir de agora, foi promulgado um veto à tristeza e uma convocação, uma vocação para a alegria. Vocês que choraram, agora serão consolados. A paz do Senhor, ela virá sobre vocês como um rio. Não como qualquer rio, mas como um rio transbordante, aquele que sai e brota do trono de Deus e por onde passa, tudo restaura, tudo vivifica. É como alguém que é consolado pela sua mãezinha, assim também vocês serão consolados. É como um bebezinho desmamado, que se sente saciado, que chorou muito de fome, mas que encontrou a paz. Foi saciado, foi alimentado. Isso de todo bem, de toda a paz. Grande será a vossa consolação, disse Isaías aos repatriados. Vocês o verão. Vocês verão a Deus. Seus corações ainda ficarão cheios de alegria. Os seus ossos, hoje enfraquecidos, serão revigorados. Vocês que hoje se sentem enfraquecidos, serão fortalecidos. Sabe, como uma planta bem novinha e viçosa, assim vocês ainda se sentirão. O poder do Senhor será grande e notório no seu povo. Misericórdia. O que nós temos aqui é uma grandiosíssima palavra de Deus para as nossas vidas. Uma palavra que põe fim ao tempo de exílio. Uma palavra que declara e decreta a inauguração de um novo tempo. Um novo tempo que será fortemente marcado pela alegria e também pela felicidade. Mas agora que a gente chegou nesse ponto aqui, dos versículos 10, 11, 12, 13 e 14, principalmente o versículo 10 do capítulo 66, deixa eu considerar algumas coisas que são bem importantes para a nossa verdadeira compreensão dessa palavra, desse texto e dessa história. Em primeiro lugar, fica bastante óbvio esse chamado à alegria. De forma muito interessante, é um chamado que, humanamente falando, até que podia ser considerado, Dom Ximenes, humanamente falando, um chamado meio esquisito. Meio para ser generoso. O que quero dizer é que nesse exato momento, que era apenas um momento de retorno do exílio, não havia motivação nenhuma para a alegria. Nenhuma. Os exilados repatriados não chegaram em Jerusalém para encontrar tudo pronto. De jeito nenhum. Em Jerusalém havia ruínas, pedras sobre pedras. Tudo quebrado por fazer e por consertar. O desafio era grandiosíssimo, era o maior de todos. Um povo cansado de 70 anos de exílio, sentindo-se completamente excluídos da promessa e da palavra de Deus. E agora recebem uma comissão para a alegria. Uma alegria que eles já deviam sentir, já podiam começar a se alegrar. Mesmo que tudo não estava pronto, mesmo que nada cairia do céu, mas eles tinham
a maior de todas as oportunidades, e aqui está a raiz da alegria que esse povo podia começar a sentir. Eles tinham a maravilhosa oportunidade de recomeçar. Isso por si só já é motivo de grande alegria. Já pensou o que é? Sentir-se banido, privado, exilado, longe de Deus, distante do Altíssimo, e Ele te dá a mão, se inclina, olha para você e diz: filhinha, vamos recomeçar. Filhinho, vamos fazer tudo novo de novo. Você ficaria alegre? Esse era o verdadeiro sentido desse chamado para a alegria. Eu não sei o que é que você acha, mas eu acho linda essa convocação que Isaías faz em nome do Senhor para uma radical mudança de postura, uma radical mudança de comportamento diante da vida que agora precisava ser vivida, e não somente vivida, não somente enfrentada. A vida precisava ser alegremente confirmada. O bonito é que, como disse, tudo isso acontece antes mesmo de haver qualquer sinal de alegria, qualquer motivo para alegria. Não havia pedra sobre pedra. Foi assim que Isaías começou a falar da glória de Jerusalém. Mas Dom Ximenes, como é que ele pode falar da glória de Jerusalém? Jerusalém ainda em ruínas, o templo destruído. Exercitar a fé, a esperança, a visão do que Deus pode fazer, do que Deus vai fazer. É uma espécie de antecipação da alegria, uma espécie de alegria escatológica. Ela não está aqui pelo que já aconteceu, ela não está aqui pelo que nós já temos, já podemos, já sabemos, mas pelo que vai acontecer, pelo que já está a caminho, pelo que ninguém, mesmo que ninguém seja capaz de ver, já está determinado, já aparece no horizonte das promessas de Deus, para mim, para você, para todos nós. Segundo lugar, não dá para deixar de ver uma coisa que também é importante. Você pega qualquer chave bíblica e você vai ver que no Antigo Testamento o irromper da alegria é muito comum e frequente, principalmente nos Salmos, também no profeta Isaías, mas são inúmeras as referências, as convocações, os chamados, os convites para uma postura de alegria diante da vida. Neemias, diante de uma situação de extrema dificuldade, de perseguição, pessoas que foram alugadas para criar um clima de depressão, de largar a mão do trabalho. É num contexto desse que ele diz: a alegria do Senhor será a força do seu povo. Olha só. Esther, ela louvou ao Senhor porque Deus transformou a tristeza do povo em grande alegria. Isso num dos momentos mais difíceis e mais sombrios da história de Israel. A grandiosíssima perseguição de Amã. O salmista diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. O Senhor nos unge com óleo de alegria. A alegria do Senhor é a esperança dos justos. A alegria do povo, ela será aumentada. Isaías, ele fala do aumento, da expansão da alegria. Diz que ela será eterna, será como uma coroa nas suas cabeças. Haverá gozo. Deles fugirá toda a tristeza. O povo sairá em alegria, em paz será guiado. O Senhor é aquele que cria a verdadeira alegria. No Novo Testamento, alegria também é um dos principais temas dos evangelhos de Paulo, de Tiago, de Pedro, de João. Em Mateus, nós lemos sobre o comerciante que, tomado de grande alegria, de alegria transbordante, vendeu tudo que possuía para comprar um campo, porque nele havia descoberto um tesouro, numa perfeita metáfora de quem encontra ou é encontrado, melhor ainda, pelo reino de Deus. Lucas, nós lemos sobre a boa nova de grande alegria para todo o povo. João diz que a tristeza será convertida em alegria. A nossa alegria ninguém poderá tirar. Ela será completa. Paulo nos diz que o reino de Deus não consiste em comida, em bebida, em bens materiais, mas sim em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tiago,
o autor dos Hebreus, chegam a dizer que nós podemos sentir alegria até mesmo quando somos disciplinados pelo Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor corrige e disciplina os filhos a quem ama. Mesmo a disciplina do Senhor, motivo de alegria. Tudo isso nos leva a entender o papel da alegria, a centralidade da alegria na espiritualidade cristã, na teologia do Antigo e do Novo Testamento. Fica claro, muito claro, não faltam motivos para que sejamos um povo alegre, para que sejamos felizes, mesmo que as coisas não estejam como nós esperamos. O que nós temos aqui, principalmente o que nós temos aqui em Isaías 66, é uma perspectiva de antecipação da alegria. É como se aqui pudéssemos dizer uma coisa revolucionária. É como se pudéssemos dizer não somente o Senhor é a minha força, muito mais, Ele será a minha força. É como se pudéssemos dizer não somente o Senhor é a minha alegria, mas Ele vai continuar sendo, Ele sempre será a minha alegria. Fica claro por todos esses textos que nós acabamos de ler, que aqui não se fala de qualquer alegria. Aqui se fala de uma alegria diferenciada. Aqui se fala de uma alegria não porque nós ganhamos alguma coisa grande. Aqui se fala da alegria do Senhor. Aqui se fala de uma alegria em expansão, de uma alegria que vai crescer, que vai ser aumentada. Uma alegria que está ancorada nas promessas do Senhor. Isso deixa claro a relevância desse tema para nós hoje. Por quê? Porque é cada vez maior o número de cristãos tristes. É cada vez maior o número de filhos e filhas de Deus lidando com a depressão no dia a dia, possuídos pela ansiedade. Ansiedade que rouba de nós toda a alegria, rouba de nós o nosso presente. Nos faz viver a ansiedade por um futuro que ainda não chegou. Nós hoje vivemos numa época que restringe a alegria. Quanto mais cresce a ansiedade, tanto mais diminui a alegria. Parece que existe uma espécie de inflação de ansiedade, enquanto que a alegria, ela sofre cortes em cima de cortes. Uma inflação de ansiedade e a alegria sofrendo cortes em cima de cortes. Para fazer frente a tudo isso, nós temos essa grande promessa, não centrada numa alegria passageira, por alguma coisa que nós ganhamos ou vamos ganhar, mas uma alegria em expansão, uma alegria cumulativa, uma alegria que vem de Deus, que só Deus pode nos dar. Na palavra há um acúmulo de textos que convocam para a alegria. Alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, exultai vós todos que esperais no Senhor. Aqui se fala no imperativo, só que em perspectiva futura, coisa esquisita, imperativo. Mas um imperativo que toma o presente e se orienta para o futuro. Se geralmente a tristeza vem por causa da quebra do pacto e da aliança com Deus, por causa de uma ansiosa concentração que nós fazemos em tudo que hoje nós temos ou não temos, não podemos fazer, não sabemos como fazer. Essa alegria ela vem nos encontrar através de uma promessa de que tudo se fará novo. Tudo se fará novo. Tudo se fará novo. O Espírito Santo vai agir nos nossos corações. O pacto não será mais quebrado, não será mais violado. Do Espírito Santo nós seremos cheios. Não haverá falta de nada. Do Senhor seremos plenificados. Você quer alguma coisa mais que isso? Tem alguma coisa que seja maior do que isso? Algum bem? Alguma coisa que você pode comprar em alguma loja? Adquirir em algum país? Pode ser maior do que a plenitude do Espírito Santo? Ele será a nossa força, será a nossa alegria. Isso me faz pensar não somente em Isaías, mas também em Esté, você e eu. A situação de Isaías é tão clara. Esté, uma menina linda, uma moça judia. Porque ela era linda,
Ela foi arrancada da sua rotina diária para, quem sabe, ser escolhida como nova rainha, substituta da rainha Vasti, no grande império da Pérsia. Passou um ano sendo tratada com ungüentos especiais, até que foi apresentada ao rei, e o rei dela se agradou. Ela era sobrinha de Mordecai, um judeu piedoso, impiedosamente perseguido por Amã, um homem tão ruim que armou um terrível complô para destruir todo o povo de Deus em um só dia. Ele não queria somente matar Mordecai, ele queria matar todos os judeus. Ele teria sido, com certeza, não fosse a ação de Deus em favor do seu povo, ele teria sido uma espécie de Hitler da história antiga. Esse teria sido o primeiro holocausto. Mas Deus agiu poderosamente em favor do seu povo. E dessa situação de aparente desgraça é que nasceu a festa de Purim, festa de transição, 12º mês de Adar. Uma espécie de carnaval de alegria. Não um carnaval como o nosso, com todos esses excessos que o nosso carnaval tem, mas um carnaval de alegria, uma festa de alegria que nasce no meio da possibilidade de uma tragédia real, quando o povo de Israel quase foi completamente aniquilado, destruído, dizimado. Você percebe como é que nasce a festa da alegria? De uma situação de extremo perigo, de uma situação de extrema contradição, mostrando como Deus é capaz de transformar pranto em alegria, derrota em vitória, morte em vida e vida abundante. Portanto, não importa tanto como as coisas estão hoje, mas como elas podem ficar mediante a ação de Deus nas nossas vidas. Puxando essas duas histórias para a nossa realidade hoje, fica óbvia uma conexão entre Isaías, Esté, eu e você. Também nós vivemos constantemente ameaçados por perigos tão reais quanto a precariedade do nosso sistema financeiro, as ruas, as esquinas, o perigo que ronda de noite e de dia. Que dizer das ameaças que nós sofremos na sutil forma de uma lembrança constante que faz questão de deixar bem claro tudo que nos falta, tudo que nós não temos, tudo que nós ainda não fizemos, tudo que nós ainda temos que fazer, mesmo sem motivação, sem força. Isso só para dar alguns pequenos exemplos de uma crise que existe e é grande. Mas o grande aqui, maior que tudo isso, é que se nós prestamos atenção em Isaías, se prestamos atenção em Esté, se acreditamos de coração na atualidade dessa palavra, então o convite é claro. Na verdade, ele se dá mesmo, não na forma de um convite, muito mais na forma de uma convocação para a alegria. Não qualquer alegria, repito, mas aquela alegria que vem de Deus. Ele já é no presente, ele sempre será no futuro a nossa força e a nossa alegria. Essa é a palavra, o evangelho de hoje. Um evangelho que nós encontramos no Velho Testamento, em Isaías 66, que fala aos nossos corações, não na forma de um simples convite, mas na forma de uma convocação, na forma de uma vocação que nós já temos para a alegria, porque se prestarmos bem atenção, motivos não nos faltam para irrompermos em alegria, em júbilo. Fomos encontrados pelo Senhor, fomos salvos, remidos, resgatados pelo sangue de Cristo. Os nossos pecados e as nossas dívidas foram cancelados e anulados. O nosso destino é o céu, a vida eterna, o reino de Deus. Isso aqui é só uma peregrinação. Na maioria das vezes, infelizmente, esquecemos tudo isso, fazemos pouco caso de tudo isso. Parece que não acreditamos em tudo isso. Não tomamos posse dessa palavra, não tomamos posse dessa alegria. Mas hoje, não estamos ouvindo todas essas coisas aqui por acaso. Essa situação pode ser revertida. Temos uma grande palavra, uma enorme promessa. Ele será a nossa força. Ele será a nossa alegria. Mesmo que hoje tantas coisas nos perturbem e nos entristeçam.
Eu não sabia que era o aniversário do nosso querido bispo Dom Ximenes. Mas eu desejo que essa alegria do Senhor, ela possa invadir sua vida, Dom Ximenes. Possa invadir todas as suas ações. O Todo-Poderoso possa sempre guiá-lo. E possa sempre mostrar o que da sua vida Ele espera. Dando sempre força, muito discernimento para conduzir esse lindo rebanho, essa linda catedral, essa linda diocese aos pastos verdejantes, às águas de descanso e à plenitude da paz e da alegria de Deus que nós já temos, que já é nossa, porque nós somos filhos e filhas dessa verdade. Deus nos abençoe. Amém.